Ao vivo. Olá, pessoal. Desejo aí boa tarde a todo mundo. Agradecer aqui a presença da Nádia, que é a responsável aí, a diretora do Departamento Regional de Saúde 17 aqui do estado de São Paulo. Agradecer a presença do Augusto também, que é o diretor executivo do Codivac, que é a Associação de Municípios aqui também do estado de São Paulo. E a presença de todo mundo que dedicou um pouquinho do tempo para participar dessa fala, desse momento aqui, que eu acho que é importante a gente pensar em informação, no momento em que o país vive, como que as instituições podem se ajudar, se colaborar sobre o tema, tá? O objetivo nosso aqui é fazer uma fala rápida, tá? O meu desejo é que a gente fale aí em até 30 minutos, 45 minutos, aberto para perguntas. Se alguém quiser perguntar algo, eu vou fazendo uma triagem de perguntas e passo tanto para a Nádia quanto para o Augusto, tá? Vou abrir aqui uma primeira salva, uma cumprimentação aqui, umas boas-vindas, né? Sejam bem-vindos aqui, tanto do Augusto quanto da Nádia, e na sequência a gente dá início, tá bom? Por favor, Nádia, começa aí, por gentileza, dando as boas-vindas. Boa tarde a todos, boa tarde, Júlio, Augusto, a todas as pessoas que estão aqui conosco. Eu quero agradecer esse momento e vamos lá, né? Vamos batalhar para discutir o problema da Covid-19 na nossa região. Por favor, Augusto. Boa tarde, Júlio, boa tarde, Nádia, boa tarde a todos. Júlio, alegria da gente poder participar, compartilhar um pouquinho de experiências, aprender nesse momento tão difícil. Então, inútil para todos, né? É quando a gente precisa compartilhar experiências, inteligências, assim. Então, estamos juntos aí. Obrigado a vocês aí. Primeiro, saber com um tempo tão ocupado que todos estamos, vocês dois estão à frente de missões importantes aí, atuando dioturnamente para ajudar as respectivas instituições que vocês representam. Obrigado pelo tempo dedicado. Qual que é o objetivo dessa fala aqui? A gente vem falando já há algum tempo da importância de ter cidades mais inteligentes e como que eu tenho que monitorar os elementos que acontecem nas cidades para planejar melhor e gerir melhor. Desde o início do ano, a gente focou uma série de energias e atenção nossa para toda a comunidade que a gente atua, tanto na parte de treinamento, capacitação, quanto das soluções, para o tema cidades saudáveis. A gente já fez um webinar há alguns meses atrás. Nesse webinar a gente falou: não existe cidade inteligente se ela não tiver uma base saudável. E o que é uma cidade saudável? É a metáfora clássica de começar a ter um diagnóstico do que está acontecendo. Eu não consigo propor uma ação de melhoria, eu não consigo dosar o tamanho do remédio que eu terei que tomar, eu não consigo saber onde mais dói se eu não monitoro, se eu não tenho um diagnóstico claro e o mais real possível, atualizado de maneira dinâmica. É com essa perspectiva, é com esse olhar que a gente desenvolveu em parceria com várias mãos, e aqui eu agradeço a presença da Nádia e do Augusto, que representa e vai mostrar aqui um pouco o case do que foi feito para a Associação dos Municípios aqui da região, chamado Codivac, que pega um pouco do Vale do Paraíba e alguns municípios do Alto Tietê, e como a gente tem conseguido monitorar o que está acontecendo nesses municípios, monitorar em tempo real as modificações. A gente sabe que a gente tem uma dosagem para fazer. Se estiver aumentando o número de casos de Covid, quais são as decisões mais plausíveis de bom senso? Se eu tiver uma estabilização dos casos durante mais de 14 dias, quais são as decisões plausíveis? Como acompanhar a ocupação dos leitos hospitalares? Como acompanhar e o que fazer quanto aos planos estaduais, né, que vem acontecendo de flexibilização? É nesse sentido que a gente trouxe um projeto que chama Programa Cidades Saudáveis. Tá? E esse programa é para monitorar, foco principalmente para um
consórcio de municípios, um conjunto de municípios conseguirem monitorar em uma escala de mesorregião os estados como um todo da federação e os países como um todo têm uma visão macro, alguns municípios têm uma visão em detalhe do que está acontecendo, mas esse é um fenômeno que a gente deveria pensar em escalas de regiões de controle epidemiológico. E aí eu começo a falar sobre um conjunto de municípios necessários para isso. Esse é o objetivo da nossa fala. Tá? Eu sugiro que a gente faça aqui uma primeira rodada, antes que a gente possa explicar isso um pouco melhor. Vocês podem colocar as perguntas aqui. Eu vou passar a fala, nesse momento, eu poderia passar a fala para a Nádia, mas o Augusto tem uma outra reunião na sequência, e ele pediu para falar primeiro, que se não der tempo, ele deixa um pouco a mensagem dele, e aí ele consegue atender essa segunda reunião dele, tá bom? Eu vou pedir também, o pessoal está comentando um pouquinho sobre o eco. Quem não estiver falando, para deixar o microfone no mudo, que aí eu acho que pode dar menos eco. Augusto, você consegue começar falando, por favor? Acho que o Augusto até devia estar com um problema de eco lá, que ele saiu. Oi, Augusto. Oi, Augusto. Nos escuta? Ô, Nádia, acho que o Augusto está se conectando aqui, caindo. Vamos inverter a ordem, então. E eu passo. Você pode começar falando, então? Claro. Na verdade, nós estamos discutindo aqui, né, o Júlio, a questão da nossa região, que você explicou que parte dela é Alto Tietê, mas a maior parte da região nossa é representada pelo DRS 17, são 39 municípios, e compreende a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, região serrana, Alto Vale do Paraíba. Nós temos, portanto, 39 municípios. Essa região tem preocupado bastante a Secretaria de Estado da Saúde, que no início da pandemia nós não tínhamos número de leitos UTI suficientes para atender a toda a região, e foi possível um esforço do Estado de São Paulo ampliar bastante o número de leitos para atender a Covid-19. Hoje nós temos aproximadamente 250 leitos, algo em torno de 250 leitos para a Covid-19, também aí nesse número estabelecidos leitos privados. Então, não só leitos SUS, como leitos privados. O esforço do DRS tem sido trabalhar em conjunto com a vigilância epidemiológica do Estado, a vigilância sanitária também do Estado, onde nós temos diariamente as notificações da doença para a DRS. É claro que essas notificações são fornecidas ao censo estadual e ao censo nacional da Covid, através de sistemas informatizados, e o DRS consolida essas informações na região, e observamos um aumento exponencial em relação aos óbitos. Nós tínhamos no início de abril, meados de abril, nós tínhamos aproximadamente 13 óbitos na nossa região. Hoje nós temos 122 óbitos, ou seja, um aumento de 838% dos óbitos por Covid-19. Um número de notificações de 15.631, hoje com 2.937 casos positivos, enquanto que em 17 de abril nós tínhamos apenas 147 casos positivos. Então, um aumento de 1.898% de casos positivos da Covid-19. Então, esse trabalho em conjunto com a vigilância epidemiológica,
com a vigilância sanitária, olhando para o censo que o Estado de São Paulo criou, que é o censo Covid, onde todos os hospitais são obrigados, por força de legislação sanitária, a alimentarem diariamente a ocupação dos leitos. Nós estamos hoje com uma taxa de ocupação dos leitos da região como um todo em torno de 57%, sendo que a região do Alto Vale, que é a região de São José dos Campos, que compreende a cidade de São José dos Campos, os municípios próximos a São José, com mais de 70% dos leitos ocupados. Enquanto no litoral norte nós já estamos com 50,77% dos leitos ocupados, preocupando sobremaneira o município de Caraguatatuba, que tenha tido um aumento importante da utilização dos números de leitos. E na região do Circuito da Fé e região serrana, que já aí compreende os municípios, já vai mais próximo a Minas Gerais e próximo ao Rio de Janeiro, nós temos uma taxa de ocupação um pouco menor. Então, a gente percebe que a patologia, a doença vem da Grande São Paulo, e entrando para o estado, para o interior do estado, aqui na região do Vale Paraíba, sendo hoje agravada no município de São José dos Campos, já entrando na região de Taubaté, preocupando bastante a Secretaria de Estado da Saúde, que está disponibilizando esses dias um aumento do número de leitos Covid, fornecendo para a região um aumento de 95 leitos Covid. Mas agora, recentemente, nós recebemos da Secretaria de Estado da Saúde 10 leitos de UTI para o município de São José dos Campos, 10 para o município de Jacareí, 4 leitos para Santa Casa, também em São José dos Campos, 10 leitos, 20 leitos para 20 respiradores aqui, que possibilita ampliar 20 leitos no município de Taubaté, Cruzeiro com 5 leitos, Lorena com 10 leitos, o litoral nós já estamos com 30 leitos, com 18 leitos novos, compreendendo aí 30 leitos, ou seja, o Estado investiu bastante, porque a filosofia do Estado de São Paulo é não faltar leito para nenhum paciente. Em relação aos leitos de clínica médica, nós estamos com uma taxa de ocupação ainda baixa, em torno de 30% aproximadamente. Então, nós estamos, assim, de certa forma, com leitos de clínica médica mais tranquilos. Por outro lado, os leitos de UTI já preocupam bastante. Mas nós estamos com esse enfrentamento, temos parceria também com o Ministério Público do Estado, que eu acho que está sendo extremamente interessante, com o Tribunal de Contas do Estado também, que tem orientado bastante, que a nossa grande preocupação não é só a questão do fornecimento, atendimento à Covid, mas apoiar as prefeituras no que refere à prestação de contas em relação à utilização dos recursos financeiros. Muito bom, Nádia. Obrigado por trazer um panorama do que está acontecendo na região. Sei do esforço, da dedicação de vocês para conseguir atender em tempo mais hábil possível todas as frentes, né, que precisam ser monitoradas. Um pouco disso que a Nádia falou, a gente vai mostrar daqui a pouco como que a gente consegue organizar essas informações, concatenar elas para poder ter um panorama do que está acontecendo, tá? De maneira muito breve, muito rápida, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco da minha tela para mostrar o que... Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá? Um pouco do que tem sido esse panorama da plataforma Cidades Saudáveis. Aqui é o caso do programa Cidades Saudáveis Integradas, que é uma iniciativa feita com o Codivap, que é a Associação dos Municípios aqui do Vale do Paraíba. A gente tem um painel que demonstra todos esses indicadores que a Nádia falou, e esses dados eles são correlacionados com dados do crescimento do fenômeno, a capacidade hospitalar, o comparativo com as fases do plano estadual. Isso consegue ser feito para qualquer outro plano estadual que a gente tenha a ver, uma série histórica, desde o primeiro caso na região até o último, e a gente vai entrando em detalhes, fazendo aqui o que é importante. A gente fala sobre toda a área de atendimento, de monitoramento que eu tenho na região. Eu consegui ver isso por sub-região ainda, né? Eu tenho aqui dentro da região, que é composta pelo Codivap, algumas características
conexão, interação, forças, né, de dependência de cidade-polo, caracteriza aqui sub-regiões. Então, este ambiente que a gente está mostrando aqui é público, qualquer um consegue acessar, é o que grande parte dos gestores estão usando para monitorar os dados que tem, e a gente consegue trazer esta visão, tá? Inclusive modelos que prejudicam o que está acontecendo com o fenômeno. A gente tem trabalhado fortemente no aperfeiçoamento do modelo preditivo para a região, a gente saber o que vai acontecer. Importante aqui, não só monitorar o que está acontecendo, mas tentar antecipar decisões que a gente precisa fazer. Eu só queria trazer aqui um pouquinho, antes de eu passar para o Augusto, que pode explicar um pouco mais do benefício que isso está trazendo, como que, um pouco do que a Nádia falou, que né, a capacidade hospitalar, que é um fator de atenção em todo o país. Oi, Júlio. Desculpa atrapalhar, rapidinho. Seguinte, alguém está com o microfone muito eco, então falando muito a nossa fala. Então, provavelmente seja da Nádia. Nádia, tem como você deixar seu microfone aqui da transmissão no mudo? Tenta falar agora, Júlio. Me escutam agora? Escutamos, mas ainda está com eco. Na plataforma aqui, Nádia, você consegue deixar no mudo, do lado da câmera? Agora o Júlio deixou o seu. Pessoal, melhorou? Não. Nádia, tenta falar alguma coisa. Tá dizendo? É o seu microfone mesmo, Júlio, então. O meu tá dando eco, né? É o seu que tá dando eco. Eu achei que era da Nádia, mas é o seu. Eu vou, assim que eu falar, eu vou tentar desligar aqui, tá? Mas melhorou. Tá bom. Agora então, tá bom. Pode compartilhar a tela, então. Obrigado, Ivan. Nada. Então, aqui, todas essas informações, a gente consegue ter essa visão para tomada de decisão. Eu consigo entender como que cada uma das sub-regiões do estado está para tomar essas decisões. Enfim, sem querer entrar em detalhes agora, eu queria passar a fala para o Augusto, tá? Para que ele consiga explicar um pouco para a gente como que o consórcio de municípios tem usado, tem se beneficiado do uso dessa plataforma. Acho que agora que eu vou passar para o Augusto, que ele caiu a conexão dele, né? Deixa eu ir mostrando um pouco mais do elemento da plataforma aqui. A gente tem feito uma série histórica, tá? Essa série histórica aqui é desde o primeiro caso de óbito que teve na região até a data mais recente. A gente está atualizando esse sistema diariamente, tá? A gente vem buscando ver qual é o padrão, tanto para óbitos quanto casos confirmados, tá? Qual é o padrão de evolução no tempo e no espaço do fenômeno, para entender, a Nádia já comentou isso antes, há uma interferência aqui muito forte da região metropolitana de São Paulo, que, principalmente para os municípios imediatos aqui, que fazem fronteira com a região metropolitana, e os primeiros municípios, né, aqui do litoral norte do estado de São Paulo, mas a gente consegue aqui ter essa visão de qual é a proporção que isso vem acontecendo, né? Também é possível que a gente entenda nas fases do Plano São Paulo, e quando a gente fala, e aqui serve para todos os estados, tá? Eu tô comentando aqui do estado de São Paulo, mas tem gente do país todo. Cada estado está definindo os seus critérios de etapas de flexibilização ou restrição a partir dos seus números. O que nós fizemos aqui? Conseguimos detalhar essas macro-regiões do estado em sub-regiões. Então, aqui é uma visão detalhada para a região que contempla aqui o consórcio, né, a Associação dos Municípios aqui do Codivap, que essas regiões aqui é uma divisão interna deles. E aqui a gente consegue ver como que estaria cada uma das fases se eu quisesse ver a definição do Plano São Paulo. Aqui para o estado de São Paulo, toda essa região aqui é fase 2, tá? É o que está em vigor, e a gente pegou os mesmos critérios que o estado utiliza
os mesmos dados, que inclusive têm origem nos dados da DRS, do censo Covid-19, e a gente ajuda a entender um pouco mais de detalhes do que está acontecendo. Trazendo aqui que há sub-regiões que são um ponto de atenção, tá? Aqui no caso a sub-região 2, especificamente esse caso, porque cresceu muito nos últimos dias o número de novos casos, mas há sub-regiões que ainda estão em uma situação tranquila ou menos preocupante. Vale lembrar, tá? Como é um fenômeno que vem se desenvolvendo a partir da região metropolitana, a gente tem que, hoje, esse é o status desses municípios, aqui conhecido como Fundo do Vale, aqui faz divisa com o Rio de Janeiro, mas se é uma questão de que ainda não chegou lá essa onda de desenvolvimento, ou eles estão conseguindo manter os graus de isolamento social, a capacidade hospitalar adequada. Esse é um grande benefício de você ter a informação para tomada de decisão. A gente atualiza esse painel aqui toda semana e, junto com essas outras informações aqui, conseguimos tomar essas decisões estratégicas para saber o que fazer, quais decisões tomarmos, tá? Eu estou aguardando o Augusto voltar para a nossa sala aqui, para ele mostrar algo em um comentário que ele queira fazer, mas essa solução a gente tem não só esses painéis de alertas que estão ali na área, eu vou chamar aqui de pública, tá? Como a gente consegue também fazer comparativos ao longo do tempo. Ó. Eu consigo entender qual era o fenômeno do dado hoje, tá? Quais são os números, aqui a gente está trazendo número de confirmados, número de óbitos e recuperados, os dados de ontem, os dados há 7 dias atrás e os dados há 14 dias atrás. Então, nessa perspectiva aqui, a gente consegue, inclusive, acompanhar a evolução para toda a região ou cada uma das sub-regiões que a gente comentou antes. A importância da análise numa escala mais detalhada, mais micro. Tá? E, enfim, aqui a gente tem uma série de soluções, implementações, modelos que estamos gerando, documentação, enfim, e monitoramento de como que esses dados são alimentados. Eu vou até chamar aqui, a gente traz aqui um modelo preditivo, a gente está aprimorando esse modelo aqui o tempo todo, que ele é importante para a gente refletir que se a gente não tivesse o isolamento social, tá? Baseado num modelo que trata do número de suscetíveis, infectados e recuperados, quando que teríamos aqui a saturação do meu sistema hospitalar? Tá? Então, aqui a gente percebe essa linha pontilhada que vocês veem aqui embaixo, qual é a capacidade hospitalar. Se eu tivesse 0 de isolamento social, lá para 22, vocês estão vendo aqui, 20 de junho, 22 de julho, eu já estaria no limite e a gente teria um pico do que poderia acontecer na região com 0 de isolamento social lá para o dia 28, 30 de julho, tá? E a gente está simulando aqui se eu tivesse 25% de isolamento social. Nós também geramos esse modelo, isso aqui para hospitalizados e UTIs, tá? Nós também geramos esse modelo pensando aqui para outras projeções de isolamento social. Hoje, a região está com 48% de isolamento social. O que são esses 48% de isolamento social? Monitoramento feito pelo Estado de São Paulo, que a gente só organiza os dados que o Estado já tem, faz o tempo médio de incubação, quanto tempo as pessoas estão ficando, qual que é o tempo de transmissão, e neste modelo, né, isso chama a atenção para distanciamento social, isolamento, que é o que a Nádia também está chamando a atenção, né? Olha, lá para o próximo do dia... primeira semana de julho, 4, 5 de julho, a gente já estaria chegando no limite, tá? No limite da capacidade hospitalar. Se mantivermos as taxas de crescimento e a capacidade hospitalar que temos hoje. Isso aqui, então, esses modelos, eles servem como níveis de alerta para a gente tentar antecipar decisões, tá? E, por último, aqui, antes que eu volte para o Augusto, acho que ele está se conectando de novo,
a gente consegue fazer um monitoramento aqui da capacidade hospitalar da região. Né? Deixa eu voltar aqui para a minha primeira tela. Oi, Augusto. Você está me escutando, Augusto? Escuto bem, Júlio, agora. Ah, perfeito. Eu fiz uma inversão aqui da ordem, explicando um pouco a plataforma, só mostrando todas aquelas funcionalidades, os monitoramentos que tem, e queria passar para ti, como diretor executivo dessa associação de municípios, como que vocês veem a situação aqui, como que vocês estão conseguindo orientar e suportar os prefeitos, as prefeitas da região com as informações. Passo para você a fala, Augusto. Legal. Júlio, primeiramente, desculpa, um probleminha de conexão aqui. Engraçado, né, que esse momento tão importante, quando a gente... Esse novo normal que nós vamos viver daqui para frente, né, ele vai nos fazer várias reflexões, né? Quando a gente pensa em tecnologia e em buscar novas plataformas, em integração de dados, em integração de informações, em Big Data, enfim, a gente vê que ainda nós vamos ter grandes dificuldades, haja vista até os problemas nossos de conexões, né, de infraestrutura, né? Então, a todos aí, mil desculpas aí. Nós que fazemos reuniões o tempo todo virtuais, né, Nádia? E às vezes ainda acontece esses tipos de problema. Mas, assim, pessoal, nós como Associação de Municípios, Codivap, né, nós representamos 44 municípios, nós sempre achamos e precisávamos de uma plataforma que, não só nesse momento da questão do Covid, né, dessa pandemia, mas que a gente pudesse monitorar as informações em várias camadas de toda a região. Informações em tempo real, e que informações que nós pudéssemos tratá-las com uma inteligência analítica, fazer os devidos cruzamentos, gerar indicadores para ajudar na tomada de decisão da região. A gente sabe que hoje não dá mais para se governar um município, sem ter a influência do seu vizinho, da sua região, e para isso, muitas vezes, medidas que são tomadas no município A têm reflexos no município B. Para isso, especificamente, né, infelizmente, através da pandemia, nós chegamos nesse momento, né, a buscar essa plataforma e conseguimos essa plataforma. Hoje ela é uma plataforma que faz o monitoramento, juntamente aí com o apoio da DRS, que tem sido muito importante para nós, né? Sem o trabalho da DRS, praticamente é impossível, né? Porque a base de informações, a informação primária, essa coleta, ela é muito importante para a gente, ela acredito eu, Júlio, que um dos fatos mais importantes, né? Para a gente obter realmente lá na ponta os indicadores. E com isso a gente criou essa plataforma, foi uma decisão da diretoria do Codivap, logo que foi apresentada essa plataforma, ela veio de encontro realmente a uma necessidade nesse momento, e a gente tem feito uma utilização bastante efetiva, ajudando na tomada de decisão. É claro que nós estamos num processo ainda de aperfeiçoamento da própria ferramenta, da própria plataforma, dos nossos processos internos também, com os processos internos com os municípios, porque tudo é muito novo, né? Mas eu acredito que, assim, com muita... e com acreditar com muita certeza mesmo. Hoje, após a pandemia, eu acho que o Codivap vai adotar a plataforma Cidades Saudáveis Integradas como uma plataforma diária do seu uso cotidiano. Não só no monitoramento das questões de saúde, mas no monitoramento de todas as informações que envolvem a região. Desde a questão de infraestrutura, da questão de segurança pública, das próprias pandemias, obviamente, né? Hoje a gente está falando dessa tão aguerrida que é a questão do Covid, mas a Nádia que está aí sabe muito bem como que a gente tem questões como dengue, outras pandemias que estão ligadas muitas vezes a outros fatores, né? A dengue muitas vezes está ligado a limpeza muitas vezes, não sempre, né? Ligado à limpeza dos lotes, veículos abandonados, tudo coisas que, através da plataforma, essa é a nossa ideia no futuro, que nós podemos realmente criar essa zeladoria da região através da plataforma, né? Nesse momento, nós queremos, sim, ajudar os municípios, copilar as informações, porque são muitas informações, são várias métricas que estão sendo usadas por vários órgãos,
em relação à questão, várias metodologias de busca de dados. O Codivap quis, através da plataforma, centralizar, criar uma unificação dessas metodologias e, a partir daí, levar aos prefeitos, levar aos tomadores de decisão realmente, aos secretários de saúde, em parceria com a DRS, essa integração dessas informações e, a partir dela, a gente poder realmente tentar, nesse momento tão difícil, deixar um pouco mais fácil a vida das pessoas que estão tomando as decisões e, obviamente, especificamente nesse momento, salvar vidas. Obrigado, Augusto. Primeiro que a gente trabalha há muitos anos com órgãos privados e públicos, e a gente percebe que no Brasil falta cultura de usar dados para tomada de decisão. Isso é cultural. Isso é um problema que ele passa uma série de questões estruturais da sociedade. E a gente não está preparado para lidar com uma pandemia. O mundo está se demonstrando não está preparado para lidar com uma pandemia. Então, todas as iniciativas nesse momento, elas precisam partir de um nível de colaboração, de lideranças que queiram fazer isso acontecer, de usar e ativar a partir do que já tem disponível e ir evoluindo isso, né? Então, essa iniciativa que a gente está mostrando, ela parte desses pressupostos, a gente usar o que já tinha disponível, as informações que a DRS já trata, já monitora, está no ofício dela tomar esses cuidados, a liderança e o papel importante que a associação tem e foi protagonista, pioneira nesse processo, pensando aqui na visão de consórcio de municípios no país. Não tenho conhecimento, se alguém aqui tiver no grupo, por favor, também contribua. Não tenho conhecimento de outra associação de municípios que esteja fazendo esse monitoramento com esse nível de integração, e a gente conseguir ativar os recursos disponíveis, os conhecimentos disponíveis para ajudar nesse momento, tá? Eu queria fazer aqui algumas perguntas que estão chegando, compartilhar para vocês, pessoas que estão mandando, e aí eu já faço uma pergunta para a Nádia e uma pergunta para o Augusto, tá? Enquanto eu vou triando aqui as próximas, tá? Nádia, como você vê essa questão da velocidade das informações? Como que as informações chegam na escala federal, estadual, e elas vêm do município, ali do hospital? Por que acontece muitas vezes essa diferença de informações ao longo do tempo? Podia explicar isso um pouco para a gente, por favor? Olha, realmente existe uma diferença, um delay entre a informação do município para o Estado e para o Ministério da Saúde. Infelizmente, nós precisamos acelerar essa informação para que todos nós tenhamos tomadas de decisões o mais rápido possível, mediante as informações, mas é o que vocês disseram, nós precisamos aperfeiçoar a questão tecnológica e a responsabilidade também, porque não basta você ter que ter tecnologia, como é o caso, o Estado de São Paulo criou o Censo Covid, que é o censo que todos os municípios, todos os hospitais, estejam monitorando diariamente. E o que nós percebemos enquanto DRS? Como nós olhamos para esse censo diariamente, nós percebemos que tem hospital que não monitora, com exceção dos hospitais municipais, que as secretarias de saúde normalmente estão mais próximas e cobrando isso, mas mesmo assim ainda temos hospitais municipais, serviços municipais que não lançam o número de leitos ou que não monitoram os leitos, e o DRS tem insistido nisso desde o primeiro dia da pandemia. Nós temos insistido dizendo, precisamos ter informação rápida para que nós tenhamos tomado de decisão. O que eu noto além da questão tecnológica, há uma necessidade de assumir responsabilidades, as pessoas serem mais responsáveis, entendendo qual é o papel delas, enquanto gestores, enquanto profissionais de saúde, enquanto diretores de hospitais, para informar rapidamente, não só a questão dos leitos, mas as notificações em relação a esta doença, mas a qualquer outra. Nós temos preocupação nesse sentido. Eu entendo que há uma necessidade, aproveitando a pandemia, de aprendermos com ela, aprendermos que a notificação é imprescindível e é urgente que seja de imediato.
Perfeito, Nádia, obrigado, concordo com suas palavras. Queria passar para o Augusto aqui uma pergunta que chegou, que é, Augusto, quando a gente fala, você comentou isso, né? Neste momento, com o foco da integração dos dados para o Codivap, para a área do Covid, essa integração, como que você vê em quais mais temas já poderiam ficar como legado essas informações? Teve até uma pessoa aqui do nosso chat, acho que chama Fernando Castro, que falou que poderia usar para acompanhamento de resíduos sólidos, enfim, uma série de outras questões de monitoramento das cidades. Você usou a palavra zeladoria. Como é que você vê o potencial disso para um gestor? Bom, Júlio, primeiro, eu acho que assim, a gente precisa, através dessa integração que a gente está tendo no Covid, disseminar isso entre as prefeituras como uma prática, né, e uma prática que ela seja constante no dia a dia, que ela faça parte do dia a dia das prefeituras. A gente sabe que não é fácil isso, principalmente as prefeituras pequenas, a Nádia acompanha bastante as prefeituras pequenas, a gente sabe que muitas vezes a mesma pessoa tem várias atividades dentro de uma prefeitura pequena e média, e isso acaba muitas vezes afetando esse fluxo de entrada de dados, que é tão importante para a gente, mas a partir do momento que a gente cria uma prática e uma rotina dentro da prefeitura, e a associação Codivap, ele vai fazer esse papel de fazer essa integração e trazer a discussão de que quando se discute a região, quando se discute os problemas que afetam o coletivo, fica muito mais fácil de você, muitas vezes, tratar eles de forma preventiva, e mesmo quando eles já aconteceram, buscar as formas de resolver de forma coletiva, isso é o primeiro passo. No ponto de vista do monitoramento, da integração de informações, a gente está falando aqui da área da saúde, que é muito importante, mas aí vale para todas as áreas da prefeitura. Nós temos regiões e cidades que têm uma conurbação urbana muito grande, que as cidades, muitas vezes, você não sabe exatamente onde está terminando uma cidade e começando outra. Quando a gente pega ali Jacareí, Taubaté, Caçapava, né, Guaraca, a integração que tem com alguns municípios. Então, hoje tem regiões já do país, principalmente hoje nos Estados Unidos, tem muitos municípios que já usam a questão da controle semafórico. Às vezes a gente está pensando em controlar só, cuidar do nosso semáforo, né, da questão do trânsito só no nosso município, mas não é um semáforo no nosso município que causa muitas vezes congestionamento, quando os municípios são muito ali interligados. É muitas vezes de uma outra cidade. Então, quando a gente consegue trabalhar a questão regional, olhar a política regional de forma realmente, principalmente, usando dados, usando a informação correta e trazendo inteligência para essa informação, gerando indicadores. Que bom que todas as prefeituras pudessem ter um departamento de indicadores, né? O prefeito chega na sua prefeitura, no seu gabinete de manhã e fala, eu quero meus indicadores, né, meu departamento de indicadores, vai levantar os indicadores de tal área para ele tomar a decisão. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que as prefeituras não têm essa estrutura. Então, respondendo assim a tua pergunta, Júlio, a criatividade, eu acho que assim, não existe limite. Todas as áreas da prefeitura, né, umas com mais eficiência, outras com menos, umas com mais facilidade, outras com menos, nós podemos, através dessa plataforma, ir construindo camadas, e o mais importante que eu vejo é o cruzamento dessas camadas. Hoje a gente tem uma camada da saúde, amanhã nós vamos ter uma camada da mobilidade urbana. Tudo se integra no município. Tudo tem a questão educacional, o monitoramento das escolas. E quando a gente trabalha isso de forma regional, nós temos, a associação pensa que a gente ganha até mais poder de fazer as discussões a nível estadual e federal, baseado em dados reais, em números, né? Então, aquele que seria um discurso político da região, ele se torna um discurso político técnico, baseado em dados reais, né? Então, esse é o objetivo. Obrigado, Augusto. Gente, para não também, a gente tinha comentado aqui que faríamos um webinar bem objetivo, bem prático, até pelo tempo dedicado aí do Augusto e da Nádia.
Eu agradeço muito a participação de vocês dois, obrigado. Surgindo aqui uma série de pessoas dando comentários de onde estão, então falando aqui do Brasil todo, tá? E chegando quase 100 pessoas participar ao vivo. Disso a gente vai disponibilizar essa gravação. É importante aqui um papel da Hubs nesse momento. Ela colabora e fica à disposição de compartilhar as metodologias, as boas práticas que foram feitas aqui para qualquer região do país que precise adotar, que queira adotar. Existem outras DRSs Brasil afora, né, Nádia? Assim, outros departamentos regionais de saúde, existem outras associações municipais também, e a importância da gente trazer aqui o que pode ser feito. Uma reunião de conhecimento técnico-científico com quem tem a função de tomar as decisões do ponto de vista do controle epidemiológico ou controle sanitarista, a força política de integrar, dar transparência ao que está acontecendo, de fazer com que cidadão e gestor consigam monitorar o que está sendo feito. Isso é o objetivo nosso, esse é o nosso papel enquanto cidadão nesse momento, né? Salvar vidas, priorizar as ações do momento, sem deixar de pensar no legado que isso pode fazer para qualquer região do país, tá? Então, eu agradeço muito a participação de vocês, o tempo de dedicação de vocês. Se quiserem aqui fazer uma despedida, umas últimas palavras aqui, depois eu já encerrando, tá? Passo para vocês aí. Júlio, eu quero agradecer ao CODIVAP, agradecer a você especialmente, Augusto, mas registrar aqui o encantamento por parte nosso, da DRS, em relação a esse trabalho, e a solidariedade de vocês em relação a preocupar com o próximo e preocupar com as pessoas que estão vivenciando essa pandemia, as famílias que estão perdendo entes queridos e tudo mais, e deixar essa ferramenta aí, não só para a pandemia, mas eu gostei muito da pergunta de alguém aí em relação à questão do saneamento. Eu acho muito importante, essa ferramenta deve ficar. Você sabe, vocês já solicitaram, a Secretaria de Estado da Saúde está empolgada em assistir esse trabalho. No dia 19 nós vamos conversar, né, com o Dr. Miquel. Eu acho assim que é só agradecer mesmo e dizer que a Secretaria de Estado da Saúde continua à disposição do CODIVAP para ajudar os municípios. É esse o papel do DRS, ajudar os municípios em todos os segmentos da saúde e todos aqueles outros segmentos que a saúde faça a integração, que haja necessidade intersetorial. Então, só tenho a agradecer e cumprimentar a todos e deixar o DRS à disposição de todos vocês. Muito obrigada a vocês. Bom, Júlio, eu também quero só agradecer a todos aí, agradecer a vocês, agradecer a Nádia, a gente que está interagindo todos os dias, né? A gente sabe o esforço que cada um está fazendo, dentro muitas vezes das suas próprias limitações, né? São instituições, e as instituições elas têm as suas limitações, né? Mas nesse momento tão importante, né, que o país, que o mundo passa, todos estão fazendo muitas vezes esforços até sub-humanos. Então, a colaboração aí da inteligência da Hubs, a colaboração da Nádia, né, o CODIVAP realmente se colocando no teu papel, que tem que ser um papel realmente de vanguarda na região, de buscar alternativas, de olhar a região. Para os nossos participantes, essa ferramenta, ela é uma criança que começa a crescer de forma muito assim, nós queremos que ela seja muito bem educada, mas precisa, vários ensinamentos ainda vão ser importantes para ela, né, no crescimento dessa criança, assim dizendo, né, dessa ferramenta. Então, o CODIVAP tem trazido alguma experiência, a DRS outra experiência, os prefeitos têm trazido a sua experiência também do dia a dia, a Hubs trazendo a sua experiência, né, de tecnologia, de inteligência, mas ela está muito aberta ainda. Eu acho que o objetivo é que ela seja muito melhor explorada ainda, que a gente possa buscar várias outras formas ainda dentro da própria ferramenta. Então, o CODIVAP está muito aberto a isso também. Quem acessar lá o nosso website, lá www.codivap.org.br, pode ter acesso à ferramenta. Uma das coisas que nós
deixamos como prioridade que ela fosse muito transparente. Então, os acessos, as pessoas que qualquer pessoa, qualquer munícipe pode ter o acesso a ela, aos painéis, né? Esse momento é um momento de muita transparência, e nós, como instituição pública, nós temos essa prerrogativa e temos que cada vez mais apoiar a questão da transparência na área pública, né? Então, que todos possam interagir, conectar, trazer sugestões também para essa ferramenta, e que nesse momento difícil, Júlio, essa nossa ferramenta possa realmente fazer a parte que nos cabe, que é tentar, nesse momento, minimizar os problemas e salvar as vidas, né? Esse é o grande objetivo. Muito obrigado aí a vocês. A gente sabe que você, sua equipe, estão todos bastante integrados, realmente. É uma ferramenta, para mim encerrar minha fala, que ela foi muito... nós customizamos muito ela, né, Júlio? A Hubs tinha uma base dessa ferramenta, e não era uma ferramenta específica aí de partilheira, né? E todas as demandas que o Codivap foi colocando, as alterações, as melhorias, e aí eu tenho aqui que fazer um reconhecimento público que a Hubs não foi uma empresa que deixou a gente engessado, né? Não, vocês contrataram tal base e agora é essa. Não, a gente tem conseguido melhorar. Obviamente que é um objetivo de vocês também, que vocês tenham um case que não seja só para a região nossa, mas que seja uma coisa bastante ampliada, e isso é bom, né? Que outras regiões, enfim, usem também, mas a gente está muito feliz com isso nesse momento, e achando que, pelo menos a nossa parte, a gente está tentando fazer. Nádia, grande abraço para você aí, eu sei do teu esforço aí no dia a dia, continuamos juntos aí, ó, tamo junto. Júlio, abraço a todos aí. Bom, obrigado, Nádia, obrigado, Augusto. O que a Nádia e o Augusto comentaram aqui, não está sendo fácil, sabe? Não é simples, não é trivial. Isso dá esforço, é muita humildade da nossa parte aqui, das nossas limitações, de conseguir fazer o melhor em pouquíssimo tempo. A gente está aí, eu agradeço a toda a equipe que está trabalhando conosco, que a gente está nos últimos 30 dias, trabalhando no final de semana, trabalhando em feriado, para conseguir corrigir o que tanto a DRS quanto o Codivap vem apontando de melhorias da origem dos dados, da solução que gera, e esse trabalho de parceria de integração que eu comentei. Tá? Surgiu uma pergunta aqui rápida, que foi se há treinamento e capacitação para isso. A gente nasce de uma experiência de compartilhar conhecimento, eu coloquei aqui o link nosso da Hubs, de ensinar a fazer isso. Esse é o nosso DNA, eu fui professor há 20 anos, ensinando e fazendo. É assim que a gente acredita que a gente consegue melhorar a sociedade, né? Sendo íntegro no que faz. Então, sim, há cursos disponíveis para aprender a fazer isso nos nossos canais de capacitação, e a gente desenvolve projetos como esse é o exemplo que a gente tem muito orgulho de falar que está participando, que é o do Codivap, aquele que eu falo com meu filhinho de 6 anos, que de vez em quando me pergunta aqui, pai, você não vai vir brincar? Pai, você não está ficando comigo o tempo que eu ficava? Aí eu chamo ele, mostro o mapa e falo, o que o papai está cuidando aqui? Ele fazendo mapa para salvar as cidades, fazendo mapa para curar as pessoas. Então, é nesse espírito que a gente se energiza para continuar. Agradeço aí a toda a equipe Hub. A gente tem, direto e indiretamente, aí, uma equipe grande trabalhando nesse projeto, e o feedback de melhorias que Codivap e DRS têm dado são importantíssimos. Tá? Pessoal, a gente está chegando aqui já no nosso limite de tempo que a gente tinha combinado. Eu gosto muito de respeitar o tempo de todo mundo nesse momento, é riquíssimo. Agradecer a todos. O vídeo estará disponível logo na sequência aqui para YouTube, e vocês vão receber o replay dele no e-mail de vocês. Haverá emissão de certificado. Algumas pessoas perguntaram aqui, que estão fazendo como estágio, estão vinculados às instituições. Tá? Foi um prazer que a gente cumpra a nossa missão institucional e de cidadão nesse momento, de contribuir com o que podemos. E a gente pode contribuir com integração, fazendo o nosso trabalho e disponibilizando o nosso melhor na sociedade. Tá? Então, obrigado a todos. Nádia, muito obrigado. Agradeço ao Marcos por ter estado contigo. Augusto, muito obrigado. A toda a equipe do Codivap aí, tá bom? Um prazer falar com vocês.
Pessoal, valeu, um abraço, até mais.